Paz do Senhor, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Para mim é motivo de muita alegria novamente estar aqui com vocês gravando o nosso estudo do Apocalipse, nosso estudo escatológico. Esta é a aula número 3. Temos aí a aula número 2 e a aula número 1 gravadas, né? Nós tratamos nas primeiras aulas sobre o dispensacionalismo, sobre o arrebatamento, né? Conforme nós falamos, o livro do Apocalipse não é o único na Bíblia que trata a respeito dos fins dos tempos. Nós vamos ver muito o livro de Daniel, que é essencial para que nós entendamos, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar mais um versículo aqui também do Apocalipse. Esse versículo é Apocalipse 1, capítulo 3. Eu gosto muito do pastor Lamartine Pozzella e ele fala o porquê que ele gosta tanto de estudar o Apocalipse. Olha só a mensagem que foi escrita a respeito daqueles que estudam esse livro. Apocalipse 1, 3 diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, há uma bênção decretada sobre a vida daqueles que estão dispostos a ouvir a respeito deste livro, do Apocalipse. E veja que não somente aqueles que leem o livro, mas felizes também aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Veja que você que está acompanhando esse estudo, né, você seja abençoado em nome de Jesus pelo que nós temos estudado aqui, porque é palavra de Deus para a sua vida. E o Apocalipse não é motivo de terror, não é motivo de pânico, né? Algumas pessoas escutam a história dos fins dos tempos e começam já a suar frio, a entrar em pânico, e não há motivo para isso, é motivo de alegria, né? Jesus mesmo diz: quando virem acontecer todas essas coisas, olhai, porque está próxima a vossa redenção. Né? Jesus, se alegrai, né? Está próxima a vossa redenção. Então é motivo de alegria mesmo, meus irmãos. 1 Tessalonicenses 5,3 diz assim: Pois quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Meus irmãos, pelo menos aqui enquanto eu estou gravando aqui esse estudo, nós temos muitos conflitos de guerra aí acontecendo em todo o globo, né, globo terrestre. Né? Há alguns anos atrás era a Rússia e a Ucrânia, Palestina e Israel, temos também aí Estados Unidos e Irã, e todos esses acontecimentos aí você vê que parece que o mundo não desfruta de uma paz duradoura há muito tempo. Né? Mesmo depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, muitos conflitos menores ainda se instalaram, né? E isso continua, mas é para que nós estejamos atentos, porque quando a gente ouvir falar de paz, quando nós ouvimos falar de alguém que agora sim nós vamos ter paz, a paz sem Cristo ela não dura, né? E aí a palavra também vai dizer, né, que é como as dores de parto, aquela que está grávida. Talvez você já tenha acompanhado uma mulher grávida que está próximo a dar à luz. Ela vai começando a ter contrações, né? Ela vai começando a ter contrações. De maneira que essas contrações começam a ter intervalos menores e acontecem por mais vezes, até que chega o momento dela dar à luz. A palavra mesmo vai dizer, né, que os sinais dos tempos é como uma mulher grávida. Jesus também dá esse mesmo exemplo falando a respeito da mulher grávida. Então nós temos que ficar de olho, né? Porque o princípio das dores a que se refere são as dores da mulher grávida, né? Fazendo a comparação. Temos aqui um mapa
da 70ª semana, conforme eu prometi, a respeito do livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Nós vemos ali no verso 24, Daniel 9, 24, vai dizer lá, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Essas 70 semanas são semanas de anos, tá? Então, uma semana, isso aí os estudiosos do Apocalipse, da escatologia, e muitos teólogos concordam que essas semanas a que se refere, né, no livro do profeta Daniel, são semanas de anos, ou seja, a cada, então, 7 anos equivale a uma semana, né? E vemos que nós temos, Daniel se refere a 70 semanas, né? 70 semanas decretadas sobre o teu povo. Que povo é esse? É o povo de Israel, ali da aliança do Antigo Testamento. E sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém, né? Para fazer cessar a transgressão, a maldade que estava acontecendo ali naquele período do Antigo Testamento, para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Não tem outra forma de dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna que não fosse através da expiação do Cordeiro Perfeito. E o Cordeiro Perfeito nós sabemos que é o Senhor Jesus. E aí ele continua aí, selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Né? Então, veja, aquele que é santo verdadeiramente é o Senhor Jesus, né? E que cumpre nele todas as profecias do Antigo Testamento. Nós temos então, no primeiro momento, nessa linha do tempo aqui, a reconstrução do templo. Né? Quando o povo estava cativo na Babilônia, depois a Babilônia ela é conquistada pela Pérsia, né? E ali os homens de Israel que estão no exílio, eles passam então a ter o controle dos persas. E através de Ciro, que nós vamos ver ali, ele liberta o povo e dá-se início então à reconstrução do templo. Entre esse período, né, são ali marcado ali 7 semanas, como fosse então 49 anos entre o anúncio da reconstrução do templo e a finalização não só do templo, mas porque o templo foi reconstruído um pouco antes, né? Mas até que todas as muralhas tivessem sido reconstruídas das cidades, as praças, tudo reconstruído, isso demorou 49 anos. Tá? E nós vemos que, passado a reconstrução da cidade de Jerusalém, temos mais 434 anos, que representam 62 semanas de anos, tá? E esse período completo ali, ele vai significar 70 semanas, que são 490 anos. E o que acontece 490 anos depois desse período? A morte de Jesus, que é o ungido, né? Que é aquele que está justamente sendo mencionado na profecia de Daniel. Então, passado esse período, meus irmãos, o que acontece? A contagem da época da graça, ela é pausada essas semanas, né? E nós vemos o tempo da graça, da era da igreja, né? Quando nós vemos então que a última semana, são 69 semanas até o Cordeiro aparecer, até que se cumprisse em Jesus, né, o sacrifício. E a última semana
a qual são os 7 anos finais, a última semana, essa fica pausada a contagem, porque na época da graça nós não contamos as semanas de Daniel, né? Na época da graça, conforme nós falamos, a época da graça é o que se refere inclusive o profeta Joel, se cumpriu lá no Pentecostes. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, fala a respeito do cumprimento do profeta Joel, que todo aquele que clamar o nome do Senhor seria salvo. Veja quantas pessoas são convertidas hoje em dia, né? Através de evangelismo e no nome de Jesus, tantas pessoas recebem a Jesus Cristo como Salvador. Isso só ocorre agora no momento da época da graça, né? O Antigo Testamento, o Espírito Santo só habitava o profeta, mas hoje o Espírito Santo habita a todo crente daquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Passado esse período, nós temos, vamos falar mais pra frente, que é a última semana a qual se referiu Daniel, ok? Então são 69 semanas até Jesus, pausou, e a última semana, que são os 7 anos finais, é aí que é a escatologia. Conforme eu falei, que Ciro, então, ele proporciona a libertação, ele faz um edito, um decreto que ele liberta o povo judeu, né? E há um rolo que foi encontrado nas ruínas da antiga Babilônia. Esse rolo foi encontrado em 1879, chamada escrita cuneiforme, né? Uma escrita feita num rolo de argila, e ali eles vão com o barro um pouco mole, a argila um pouco mole, ele vai com uma peça parecendo uma caneta, um cinzel, né? E eles vão batendo assim na massa até formar as palavrinhas ali, né? Esse rolo menciona a libertação do povo judeu em 539 a.C. e a ordem para a restauração do templo. Olha, eu sei que é meio óbvio para alguns irmãos e para algumas pessoas, mas outro dia eu vi uma pessoa na internet discutindo como que um acontecimento é contagem ao contrário, tá, meus irmãos? Então, só para lembrar, Jesus marcou a história entre antes e depois dele, tá? Então, depois de Cristo, a gente está contando na ordem crescente, tá? Mas como nós não temos a data exata de como é a contagem antes de Cristo, o que acontece? Nós contamos decrescente. Então, 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, ano 500 antes de Cristo significa 500 anos antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes de Cristo é mais velho do que 500, né? É meio óbvio isso, mas outro dia eu vi uma pessoa comentando, então é importante ser didático. Então, 539 anos antes de Cristo foi a ordem para a restauração do templo. Nós vemos essas passagens, né, no livro de Esdras, no livro de Neemias, Esdras 6:15, podemos até ler Esdras 6:15. Diz assim: o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Veja que aqui está falando já do rei Dario, da Pérsia, né? Que é 516 antes de Cristo. E aqui tá falando do templo, né? E a restauração dos muros ocorre com Neemias em 445 antes de Cristo. Veja que o decreto ele é de 520 lá até Ageu também. Vamos ler Ageu capítulo 1. Profeta Ageu, capítulo 1. Diz assim: no 1º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir
a casa do Senhor. Veja, então, ali fala a respeito de Zorobabel, que era o governador de Judá na época. É um governador com autorização do governo persa, que tinha o domínio ainda sobre a região, né? Mas esse templo ficou conhecido como o segundo templo. O primeiro templo é o templo de Salomão, né? Por volta do ano 780, se não me engano. Depois nós temos o segundo templo, que ficou conhecido como Templo de Zorobabel. Esse templo, ele ficou de pé e foi, vamos dizer assim, tido melhorias, benfeitorias, até por parte de Herodes, né? Herodes o Grande, que foi um rei muito ruim, mas que fazia muitas construções, né? Massada é uma delas, que foi uma obra literalmente faraônica. E Jesus, quando vai visitar o templo, ele menciona este templo de Zorobabel, que foi aí melhorado por Herodes, né? Porque foi melhorado, não é bem a palavra, mas que foi assim feito benfeitorias na época de Herodes. Esse é o segundo templo. O terceiro templo, tcharam, nós temos indícios de que um dia vai acontecer aí o terceiro templo. Estamos no aguardo, né? Daniel 9:25, verso 25 de Daniel. Nós lemos o 24. Vamos ler também o 25, diz lá: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com as ruas e muros, mas em tempos difíceis. E é o que aconteceu. A cidade de Jerusalém foi reconstruída em tempos difíceis, né? Lembra, era uma mão na espada, uma mão ali, né, na construção ali do templo, né? E Jerusalém é reconstruída, então, o edito, primeira parte, 7 semanas, depois 62 semanas, né, até que tenha sido reconstruído. E isso tudo até que venha o ungido. Ai, 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 aí temos uma questãozinha aí, né? Porque tem algum povo aí, né? Tem povo judeu, por exemplo, que não crê que Jesus era o Messias. Mas acontece que o Messias, que é ungido, que também em grego é Cristo, ele necessariamente teria que vir quando o templo estivesse de pé. O templo não está mais de pé hoje. O templo não está mais de pé. Hoje temos uma mesquita lá, a mesquita de Al-Aqsa. Né? Não é possível que o Messias visite o templo hoje. Ele só poderia ter visitado o templo até o 1º século. E isso se cumpriu em Jesus. Não há como ter outro Messias em outra época que não fosse Jesus. E mais uma coisa que serve para comprovar aí a questão de Cristo como sendo o Messias é justamente a forma como ele entra em Jerusalém. Zacarias 9:9 vai falar a respeito disso. Diz assim Zacarias 9:9: alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Veja que hoje em dia você pode ir à cidade de Jerusalém. Se você vier aqui do Brasil de avião, você pode, se você estiver vindo de algum outro lugar próximo, ir de carro, de Uber, de táxi, de bicicleta, descer de paraquedas, mas não tem mais como alguém fazer uma entrada triunfal em Jerusalém sentado num jumentinho. Essa profecia somente se cumpriu em Jesus Cristo de Nazaré. Então veja, ele realmente é quem ele afirmava de ser.
ele entrou e se cumpriu todas as profecias através não somente do período da história em que ele entrou, que é exatamente o período que o profeta Daniel menciona, e ele também cumpre a palavra de Zacarias, fora outros tantos, né? Até o seu preço de 30 moedas de prata, tudo isso foi profetizado. Jesus cumpre todas as profecias nele, né? E o verso 26 vai dizer: depois de 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Veja que ali vai falar que esse ungido, ele realmente não poderia ser um estadista que vai resolver o problema de Israel, porque fala que ele será morto, ou seja, ele não vai morrer por causas naturais, ele será morto, ele será assassinado, como que aconteceu com Jesus, né? Jesus foi sentenciado à morte, né? E fala: já não haverá lugar para ele, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. E esse povo que foi o Império Romano, né? Que destruiu, né, a cidade de Jerusalém no ano 70. E fala depois que essas guerras continuariam depois até o fim. Nós acabamos de falar que o período de guerras, ele não se teve uma plenitude de paz. Durante há muito tempo não se tem uma plenitude de paz na Terra. Essas guerras continuam, né? Até o fim dos tempos. Foi por isso que, como eu falei, quando tiver paz, aí sempre que acabou, né? Porque a profecia é de que vai ser até o fim dos tempos. Mateus 24, verso 1 e 2 diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso realmente se cumpriu, porque, veja, lá na cidade velha de Jerusalém, ainda é possível ver esses blocos enormes que estão ali revirados, né? No ano 70, houve então a destruição do templo de Jerusalém pelo general Tito Vespasiano, general romano, né? E que ele na época era general, mas depois ele veio a se tornar também imperador, né? Veja que quando acontece isso, aqueles homens que eram mercenários do exército romano, eles, ao verem o ouro que estava derretendo, porque todos os ornamentos do templo era tudo revestido de ouro, batido, e era uma riqueza tremenda. Mas aqueles mercenários, quando veem aquela situação ali, que o fogo derretia aquele ouro, e o ouro caía no meio dos vãos das pedras, me perdoa a referência, eu acho que é Flávio Josefo quem fala isso, Flávio Josefo, ele menciona que esses homens, ao verem esse ouro caindo nas frestas das pedras, eles reviram as pedras para conseguir ter acesso àquele ouro. E a destruição do templo de Jerusalém, ela também é narrada em algumas gravuras, né? E uma que é importante é o chamado Arco do Triunfo, Arco de Vespasiano. Veja que o Império Romano distribuiu aí por alguns lugares alguns arcos do triunfo. Tem até um em Paris, né, na Champs-Élysées, né, de Paris. Mas ali no próximo ao Coliseu Romano, nós temos o Arco de Vespasiano, está escrito em latim,
que o Senado, né, do povo romano homenageava ali o divo Vespasiano, né, Tito Vespasiano, que era um divo, ou seja, um divino, né, um homem que tinha ali uma divindade, né, por assim dizer, né. Nesses relevos, na parte de dentro do arco, é possível ver homens carregando objetos que são da cultura judaica, como a menorá, por exemplo, né? Esse é uma evidência histórica. Algumas pessoas falam bobagens a respeito de que Jerusalém nunca pertenceu ao povo judeu. Vai contra a arqueologia, vai contra a história, né? Realmente não tem como, isso é uma base até científica, assim, por assim dizer, né? A história é incontestável, né? Um dos itens aqui também que eu gostaria de apresentar para vocês é o manuscrito do Mar Morto, encontrado em 1947. E o que acontece? Este aqui é do livro do profeta Daniel. E ele contou a respeito, com riqueza de detalhes, aquilo que nós falamos todos ali, dos animais, da estátua, do sonho de Nabucodonosor, que vinham os reinos, tudo isso muito antes do Império Romano sequer existir. O Império Romano basicamente foi citado ali a respeito de tudo isso que viria a acontecer. E o próprio Daniel, você viu como ele falou, a respeito da vinda de Jesus, a respeito de que Jesus viria no templo ainda de pé, né? Tudo isso estava escrito ali 250 anos antes de Cristo. Veja, esses manuscritos do Mar Morto, eles foram encontrados na região de Qumran. O Dr. Rodrigo Silva diz Qumran, né? Acho que é a pronúncia correta até do pessoal de Israel, né? Qumran, a região. É uma região muito do Mar Morto, claro, é uma região desértica, né? A precipitação de água lá é quase que nula, não se tem, né? E ali tinha, o que acontece? Um dos beduínos que criava ali cabras, ovelhas, ele perde uma cria. E ele vê que ela entrou numa gruta, mas não tinha luz, e ele também não tinha levado com ele uma tocha, nada, então ele começa a atirar pedras. E uma das pedras, quando ele escuta um barulho de cerâmica quebrando, pá! E quando ele, opa, será que é alguma coisa? Será que vale dinheiro? Ele desceu lá e foi e encontrou jarros bem grandes, mais de um metro de altura, esses jarros têm, com rolos escritos em hebraico. Ele não sabia o que era, levou alguns para a cidade, isso foi parar até na mão de um sapateiro que usou parte porque era feito de couro, né, para poder colocar de palmilha de sapato, pode uma coisa dessa. E a coisa toda depois deu 1001 voltas até que chegou na mão dos especialistas, e os especialistas de universidades, né, americanas constataram que eram manuscritos a respeito do Antigo Testamento e que estavam muito bem preservados. Retornaram na caverna e, chegando lá, eles viram que eram muitos e muitos. Era uma biblioteca, né? Feita ali pelos essênios, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns pessoalmente quando eles estiveram em exposição na Pinacoteca há anos atrás. Foi um grande privilégio, que eu agradeço a Deus por poder ter contemplado, porque foi realmente uma riqueza. E veja, não há como contestar, tudo isso estava profetizado antes, né? E nós temos o documento que estava lá, no buraco lá escondido, na caverna, né? E Mateus 24:15, por que nós falamos a respeito desse terceiro templo? Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem falou isso foi Jesus. Quem falou isso foi Jesus. Jesus disse, olha, vocês vão ver uma abominação, conforme falou o profeta Daniel, e vai estar no lugar santo.
Algumas pessoas interpretavam que o que Daniel falou a respeito dessa abominação, desse sacrilégio, que era Antíoco Epifânio IV, na época dos Macabeus, que ele sacrificou ali, o sacerdote dele sacrificou uma porca no altar. Isso foi terrível também, mas esse episódio de Antíoco Epifânio é anterior a Jesus. E é o próprio Cristo que vai dizer que ainda ia acontecer uma abominação terrível no lugar santo e que isso nós deveríamos ficar atentos. Mas como? Se o templo não existe? Como se o templo não está de pé? Como seria isso possível? E aí que vem a forma de nós dispensacionalistas acreditarmos que sim, haverá a construção de um terceiro templo. Porque somente assim vai se cumprir aquilo que Daniel disse e aquilo que o Senhor Jesus disse. E ele fala também lá em Daniel 9:27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa figura aqui é a figura do anticristo. Ele vem para fazer a aliança, ele vai fazer aliança com muitos. E ele vai restaurar o terceiro templo. Nós queremos que o terceiro templo seja reerguido para que se cumpra a profecia dos fins dos tempos. Mas, na verdade, nós não temos nada com o terceiro templo. O templo para nós cristãos, o Santo dos Santos está aqui dentro. Né? A responsabilidade é ainda maior. Né? Esse é o cumprimento que vai acontecer, que quando ele ver que tudo ali está funcionando novamente, ele vai assentar, né, no lugar santo e vai pedir adoração para si. Né? Veja que os objetos do terceiro templo já estão confeccionados. Existe um instituto chamado Instituto do Templo de Jerusalém, lá numa praça pública em Jerusalém. É possível ver o menorá de ouro. Esse menorá vale uma fortuna, né? Existem ali instrumentos, como você pode ver, o chofar, as harpas, né? A vestimenta do sumo sacerdote já está pronta, e bem como a novilha vermelha, que há muito tempo não se tinha uma novilha vermelha, e é necessário que a cinza da novilha vermelha seja aspergido sobre os objetos sagrados para se iniciar a adoração no templo. Levitas já estão sendo treinados para quando o templo voltar a sacrificar. Então, tudo isso já está sendo feito, só falta o templo. Né? O que era mais difícil? Que o templo seja reconstruído ou que Israel pudesse voltar a ser uma nação, um país reconhecido? E isso aconteceu. Né? Em 1947, quando foi feita a reunião da ONU, a ONU que foi criada no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, presidida essa reunião pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha tem até nome de rua em Israel, tamanha admiração que o povo judeu tem por este brasileiro que presidiu a Assembleia e deu o voto de Minerva, o voto de desempate para a criação do Estado moderno de Israel. Tem até a placa ali em homenagem a doutor Oswaldo Aranha Street, a rua, né, do brasileiro que ajudou a confirmar na ONU a idealização e a oficialização como um país moderno, o Estado de Israel. Isso foi para que se cumprisse a profecia de Ezequiel, capítulo 37, verso 3,
E diz assim: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Se eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. E o que aconteceu é que o vale de ossos secos era, na verdade, o antigo Israel, que estava ali todo perdido, né? Porque havia esse tempo em que eles estavam sendo humilhados, eles estavam sendo perseguidos, mas finalmente essa espera termina em 1948, quando o Estado de Israel é criado e ele é atacado por diversos países árabes ao redor, né? E ao fim do conflito, Israel estava com um território ainda maior do que inicialmente. Veja que diz assim Ezequiel 37, 21. Dize, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e levarei a sua terra. Nem o mais otimista dos judeus poderia acreditar de que isso seria possível. Isso foi um sonho, né? Mas aconteceu. O povo de Israel voltou a ter a sua pátria. Recentemente aqui, enquanto eu estou gravando o vídeo, não tão recentemente, mas foi no final de 2025 para ser mais exato, tá? Foi então feita uma coalizão, né? Coalition for Regional Security, né? Abraham Shield, o escudo de Abraão, the Abraham Alliance, it's time for the new Middle East, ou seja, a aliança de Abraão, era tempo de um novo Oriente Médio. E veja que isso, mesmo agora que eu estou gravando esse vídeo que está tendo conflito no Irã, lembre-se que o Irã não é povo árabe. Os iranianos são um povo persa, né? A religião islâmica, tudo, mas eles são um povo persa, né? Enquanto que os Emirados Árabes Unidos, Dubai, Kuwait, são aliados dos Estados Unidos, né? Então realmente eles estão fazendo uma aliança. E essa aliança, inclusive, envolve o próprio Israel, né? Israel tá junto com os árabes? Sim. Existem muitos árabes que moram, trabalham em Israel livremente. Israel não tem nada contra o povo árabe, né? O que acontece é que a mídia quer distorcer, né? Dizer que Israel está querendo fazer matança de povo árabe. Isso não existe, tá? Isso não existe. E cunharam até uma moeda, né? Falando sobre o terceiro templo. Quer dizer, tem gente querendo fazer uma profecia aí de que o terceiro templo de fato pode acontecer. Não sabemos quando, mas já estão uma ideia muito pensada pode vir a se tornar realidade, né? E isso pode acontecer, né? Aonde é que nós tínhamos o terceiro templo, né? Quando nós vemos o Muro das Lamentações atualmente, né? Nós vemos que ele, em inglês, ele se chama Western Wall, ou seja, Muro do Oeste, né? Porque ali tem uma seta apontando o norte, logicamente a porta principal, que é para onde nós estamos olhando aqui, é a porta formosa, a porta dourada, né? A porta de onde o sol brilhava, né? Ou seja, o sol nasce a leste, o templo olhando face leste, ou seja, a parte ali do fundo é onde nós conhecemos o Muro das Lamentações, tá? Aqui está a parte antiga, onde seria uma figura aqui como se fosse antigamente, né? E o Muro das Lamentações ficaria ali naquele lugar. Apocalipse 11, verso 1 vai dizer: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. O Muro das Lamentações, como nós falamos, é o Muro Oeste, é uma das poucas partes ali originais do templo,
O templo em si realmente foi destruído, realmente não ficou pedra sobre pedra, conforme a profecia de Jesus. Mas este é o muro de volta do templo, né? O muro que fazia parte ali daquele platô, né? Onde ficava não somente o templo, ficava ali o pátio dos gentios, ficava a Fortaleza Antônia, tudo aquilo ali, e esse pedaço aí é original ainda da época, né? Os judeus fazem ali as suas orações e colocam os papeizinhos no vão do muro até hoje. E fala que vai e meça, conte os adoradores, né? E o verso 2 diz: exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisaram a cidade santa durante 42 meses. Então, veja, há quem diga que de repente o templo pode ser reconstruído e a localização exata pode ser um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para cá. E isso ainda eles estão estudando, né? O fato é que existe uma mesquita ali no platô. Se o templo é um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, se dá para construir o templo ao lado da mesquita, não sabemos, né? É isso que muitas pessoas questionam, né? Mas há aqueles que digam que não, que a mesquita de Al-Aqsa está exatamente no local aonde era o Santo dos Santos, né? Meus irmãos, então temos o nosso mapa aqui novamente para que você não esqueça, né? Nós estamos falando ainda da época da graça, passado o arrebatamento vai ter o período da tribulação e ali haverá, quem sabe um pouco antes, a construção do templo, mas é ali onde o anticristo vai se revelar e vai dizer: eu é que sou digno de adoração, vocês têm que me adorar. Por isso que nós falamos tanto de Israel. Israel é o relógio de Deus na terra, é a figueira, simboliza a figueira. Quando nós vemos que a figueira, né, ela está pelas folhas da figueira, a gente sabe a estação. E o relógio de Deus é o próprio Israel. Tá? Eu vou parar por aqui, o vídeo já está bem longo. Mas eu queria agradecer novamente e pedir que você, né, se você ainda não está inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever. Estamos recebendo muitos comentários nos vídeos. Agradeço cada comentário. De repente você tem uma opinião diferente, de repente você é milenista, pós-tribulacionista, de repente você crê de uma outra forma. Expõe aqui a sua opinião. E se você tiver alguma pergunta, é natural que aqui a gente está falando e não tem ninguém para retrucar, né? Mas a forma que você tem de perguntar é fazer os comentários. Por favor, deixe o seu comentário aí, né? E eu vou ler com bastante carinho. E, se possível, até nos próximos vídeos, se a tua dúvida for pertinente ao assunto, nós podemos até discutir a respeito disso. Tá bom? Dê o like aí, por favor, e compartilhe aí com quem você conhece, para que essa mensagem possa chegar o mais longe possível. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.